Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. A BR-153 estica diante de mim como uma cicatriz no asfalto. 6 da manhã e o sol já queima o vidro da cabine. Ligo o motor do Scania e sinto aquele ronco familiar subir pelos ossos. 3 anos desde que enterrei a Márcia. 3 anos dirigindo sozinho. O retrovisor reflete um homem de 46 anos que parece ter 60. Barba mal feita, olheiras fundas, aquele jeito cansado de quem carrega mais do que carga. A foto dela ainda está grudada no painel, amarelada pelo sol. Sorriso largo, cabelo preso, aquele vestido florido que ela usava nos domingos. Às vezes converso com a foto. Sei que é loucura, mas a solidão faz isso com a gente. Saio do estacionamento do posto em Porangatu, interior de Goiás. A carga de hoje é leve, material de construção para Imperatriz no Maranhão. 6 horas de estrada, se tudo correr bem. Ligo o rádio e deixo uma música sertaneja velha preencher o silêncio. Não presto atenção na letra. Nunca presto. É só para ter algum barulho que não seja minha cabeça pensando. O café da manhã foi o de sempre. Pão francês com margarina, café preto forte o bastante para manter os olhos abertos. A Márcia sempre reclamava que eu tomava café demais. Vai acabar com teu estômago, Valdir, ela dizia, com aquele jeito meio bravo, meio carinhoso. Sinto falta até das broncas. A estrada tá vazia nessa hora. Só eu, o asfalto rachado e o horizonte que nunca chega. O cerrado dos dois lados, seco, com árvores retorcidas que parecem mãos pedindo clemência para o céu. O calor já começa a subir do chão, fazendo o ar tremer. Aperto o volante e sigo. Tem dia que a saudade pesa mais que o caminhão carregado. Foi ela quem me convenceu a comprar esse Scania há 5 anos. Usamos todas as economias, pegamos empréstimo, mas valeu a pena. Ou valia. Ela cuidava da parte dos papéis, das notas fiscais, das contas. Eu só dirigia. Quando ela se foi, de repente, parada cardíaca no meio da madrugada, eu fiquei sem saber como fazer as coisas. Tive que aprender tudo sozinho. Aprendi, mas não ficou igual. Passo por Guaraí, cidade pequena, poeira subindo das ruas de terra. Uma mulher varre a calçada na frente de casa, um cachorro vira-lata dorme na sombra de uma árvore. Vida simples. A Márcia sempre sonhou em parar numa cidade assim. Comprar um pedacinho de terra, plantar umas verduras, ter uns bichos. Quando a gente juntar dinheiro, ela dizia. Nunca juntamos o bastante. O motor ronca num ritmo constante. Esse barulho é minha única companhia agora. Ele e a estrada. A estrada que não acaba nunca, que só muda de nome, de número, mas continua sendo a mesma coisa. Uma fuga para frente. Penso nas escolhas que fiz. Poderia ter trabalhado em outro lugar, ter ficado mais tempo em casa, ter dado mais atenção para ela. Mas a estrada sempre chamou e o dinheiro sempre faltou. Agora ela não está mais aqui para eu dar atenção e o dinheiro continua faltando mesmo assim. O sol sobe mais e o calor aperta. Abro um pouco a janela. O vento quente entra, trazendo cheiro de capim seco e terra. Cigarras começam a cantar, aquele som agudo que parece nunca parar. Me lembra os verões da infância, quando eu brincava no sítio do meu avô. Tempos mais simples. Ou talvez a memória deixe tudo mais simples do que foi. Passo por um trecho onde houve um acidente há uns anos. Marca de freada ainda visível no asfalto, uma cruz branca na beira da estrada. Sempre que passo aqui, penso que poderia ser eu. Que ainda pode ser. A estrada não perdoa distração, cansaço, sono. Já vi colegas morrerem, bons homens, pais de família, um segundo de descuido e acabou. A Márcia tinha medo. Sempre teve. Toda vez que eu saía, ela ficava nervosa até eu ligar avisando que tinha chegado. Promete que vai dirigir com cuidado, ela pedia. Eu prometia e cumpria. Ainda cumpro. Não sei bem para quê, mas cumpro. O rádio começa a chiar. Mudo de estação procurando algo que preste.
Encontro uma voz de pregador falando sobre propósito, sobre destino, sobre Deus ter um plano para cada um. Deixo tocando por um tempo. Não sou muito religioso, mas às vezes é reconfortante pensar que tem algum sentido em tudo isso. A fome aperta lá pelas 9 horas. Paro num posto na beira da estrada, um desses de família, com 3 bombas e uma lanchonete anexa. A moça que atende tem uns 20 anos, sorriso cansado. Peço um prato feito, arroz, feijão, bife acebolado, farofa. Como sozinho numa mesa de canto, olhando os outros caminhoneiros. Todos com a mesma cara de cansaço, a mesma solidão mal disfarçada. Um deles me cumprimenta. Respondo com um aceno de cabeça. Não tenho vontade de conversar. Termino rápido, pago, volto pro caminhão. A estrada continua. Sempre continua. E eu sigo nela, porque é a única coisa que ainda sei fazer. Fim do capítulo 1. Deixe seu comentário. Você já sentiu essa solidão da estrada? Já perdeu alguém que parecia ser seu chão? Conta aqui embaixo. E se você está gostando, compartilha para que mais gente conheça a história do Valdir. Continue alongando. O próximo capítulo 2. O encontro que muda tudo. A BR-222 corta o Maranhão como uma faca, atravessando carne seca. Desviei do trajeto original porque o despachante ligou avisando que tinha uma carga extra em Açailândia no caminho. Dinheiro é dinheiro e eu não estou em posição de recusar. O relógio marca 12:00 quando entro no trecho mais deserto. O calor aqui é diferente do de Goiás. É um calor úmido, pesado, que gruda na pele e não sai. O suor escorre pelas costas, encharca a camisa. Abro as 2 janelas, mas o vento que entra é quente como baforada de forno. A paisagem mudou. Menos cerrado, mais mata fechada dos 2 lados. De vez em quando aparece uma casa de madeira, um curral vazio, um menino vendendo coco na beira da pista. A pobreza aqui é diferente também. Mais crua, mais exposta. Passo por um vilarejo sem nome. Umas 10 casas, uma bodega, uma igreja pequena com a pintura descascando. Um homem velho senta na porta de casa, olhando o nada. Me pergunto qual é a história dele. Quantos sonhos ele teve? Quantos morreram ali mesmo, naquela cadeira, naquela porta? A Márcia sempre dizia que eu pensava demais. Você fica remoendo as coisas, Valdir. Não faz bem. Ela tinha razão. Mas agora que ela não está mais aqui para puxar minha orelha, os pensamentos crescem feito mato. O rádio toca uma música que a gente dançou no nosso casamento. 39. Raça Negra. Desligo na hora, não dá. Tem dias que a saudade vem mansa, como uma visita educada. Outros dias ela invade, derruba a porta, quebra tudo por dentro. Respiro fundo, foco na estrada. Mais alguns quilômetros e vejo fumaça subindo à direita. Fumaça escura, densa, com cheiro forte que entra pela janela. Lixão. Reconheço de longe. Já vi dezenas deles pelas estradas do Brasil. Montanhas de lixo queimando a céu aberto, urubus sobrevoando, gente catando o resto no meio da fumaça. Me preparo para passar direto, como sempre faço. Mas aí vejo o carro. Um Gol branco velho parado no acostamento, bem na altura do lixão. As portas abertas. Um homem jovem, uns 30 anos, gesticulando muito, falando alto. E uma mulher, sentada numa cadeira de rodas. Meu pé hesita no acelerador. O rapaz está nervoso. Mesmo de longe dá para ver. Ele aponta para o lixão, aponta para a mulher, passa a mão no rosto. A mulher não se move, só fica ali, a cabeça baixa, os ombros caídos. Diminuo a velocidade, não sei porquê. Algo me puxa. De repente, o rapaz vira as costas, entra no carro e acelera. As rodas levantam poeira vermelha. Ele não olha para trás. O Gol desaparece na curva e a mulher fica, sozinha, no meio do nada, ao lado de um lixão. Meu coração dispara, piso no freio. O Scania range, as carretas balançam, paro uns 50 metros à frente. Fico parado ali,
mãos no volante, olhando pelo retrovisor. Ela não se mexe. Não é problema meu, penso. Tenho carga para entregar, já estou atrasado. Mas o motor continua ligado e eu continuo parado. O vento traz o cheiro do lixão. Plástico queimado, resto de comida podre, algo químico que arde no nariz. A fumaça sobe em colunas tortas e o sol atravessa ela criando sombras estranhas. O som das cigarras mistura com o crepitar do fogo baixo. Ao longe, um urubu pousa num monte de sacos. Olho de novo para o retrovisor. A mulher continua lá. A cadeira de rodas é velha, parece que vai desmontar a qualquer momento. Ela usa uma camiseta clara, já suja de terra, e uma calça rasgada nos joelhos. O cabelo escuro cai solto, grudado no rosto pelo suor e talvez pelas lágrimas. Não é problema meu, repito, mas a mão não obedece. Não coloca a marcha, não segue em frente. Penso na Márcia, no último ano dela, quando a diabetes piorou e ela mal conseguia andar. Eu precisava ajudar ela a levantar da cama, a ir no banheiro, a se vestir. Ela odiava precisar de ajuda. Eu não sou inválida, dizia com raiva, mas era orgulho ferido, não raiva de verdade. E se fosse ela ali, sozinha, abandonada, sem ter para onde ir? Desligo o motor. O silêncio que fica é pesado. Só o vento, o fogo crepitando longe, as cigarras. Abro a porta e desço. O calor bate na cara como um tapa. O chão é puro barro seco rachado, com tufos de capim morto. Minha bota afunda um pouco na poeira vermelha. Caminho devagar até ela. Cada passo parece custar mais que o anterior. A fumaça arde nos olhos e eu preciso cobrir o nariz com a mão. Quando chego perto, ela levanta o rosto. Os olhos estão vermelhos, rosto molhado, lábios rachados. Ela não deve ter mais que 35 anos, mas tem aquela cara de quem já viveu demais. Marcas de sofrimento que a idade não explica. As mãos tremem no colo. A cadeira range quando ela se ajusta, como se tivesse dor. Tá tudo bem com a senhora? Pergunto, mesmo sabendo a resposta. Ela me olha como se eu fosse uma aparição, como se não acreditasse que alguém parou. A boca abre, mas não sai som. Ela engole seco, tenta de novo. A voz falha. Eu não tenho para onde ir. Cada palavra sai quebrada, atravessada de desespero. Ela não chora, mas o corpo todo chora. Os ombros curvados, a cabeça que não se levanta, as mãos que apertam o próprio colo como se quisesse se segurar. O que aconteceu aqui? Pergunto, agachando na frente dela para ficar na mesma altura. Ela não responde na hora. Olha para o chão, para os próprios pés imóveis. Um vento quente passa e levanta poeira. Ela tosse. Espero. Era meu filho, diz finalmente a voz de um fio. Ele me deixou aqui. As palavras caem como pedras. Sinto um peso no peito, uma raiva surda subindo. Que tipo de gente faz isso? Abandona a própria mãe na beira da estrada, do lado de um lixão? Mas não falo nada, não julgo. Não ainda. Porque eu já vi muita coisa nas estradas. Vi gente boa fazer coisas ruins porque não aguentava mais. Vi dor virar raiva. Vi amor virar abandono. A senhora tem alguém? Algum lugar para ir? Ela balança a cabeça devagar. Tinha, sussurra. Agora não sei mais. Fico em silêncio. O que eu digo? O que alguém diz numa situação dessas? O lixão continua queimando atrás dela, a fumaça subindo, os urubus circulando. É uma cena de fim de mundo, de abandono total. Levanto e olho ao redor. Nada. Só estrada, mato seco e aquele monte de lixo fumegante. O sol a pino, sem uma nuvem no céu. Deve ter uns 40 graus. Ela vai morrer aqui se eu for embora. Não era problema meu, mas agora é. Vou levar a senhora para um lugar seguro. Digo. Pode ser? Ela levanta os olhos. Há desconfiança ali, mas também uma fagulha de esperança tão pequena que quase não se vê. Como se ela tivesse medo de acreditar que alguém ia ajudar de verdade. Por quê? Pergunta. O senhor nem me conhece.
Boa pergunta. Também não sei a resposta. Só sei que não consigo deixar ela aqui. Porque tá errado, respondo. E por que eu posso ajudar? Ela fecha os olhos. Uma lágrima escorre, deixando um rastro limpo no rosto sujo de poeira. Meu nome é Valdir, digo. E o seu? Cleusa, responde, a voz ainda tremendo. Prazer, dona Cleusa. Vamos sair daqui. Pego a cadeira de rodas pelas alças de trás. É mais pesada do que parecia. O metal quente queima as mãos. Começo a empurrar em direção ao caminhão. As rodas atolam no barro seco, rangem, resistem. Preciso fazer força. O suor escorre pela testa, pinga nos olhos. Ela não fala nada. Só deixa ser levada como quem já desistiu de decidir o próprio destino. Quando chegamos na sombra do Scania, paro. A sombra alivia um pouco o calor. Abro o compartimento de trás da cabine e pego uma garrafa d'água, ainda gelada. Ofereço para ela. Cleusa pega com as duas mãos, tremendo, e bebe em goles pequenos, como se tivesse medo de gastar. Devagar, digo, tem mais. Pego também o resto de um pão que sobrou do café, embrulhado em guardanapo. Ofereço. Ela hesita, mas pega. Come devagar, mastigando com dificuldade, como quem esqueceu o gosto da comida. Enquanto ela come, olho para o lixão. A fumaça continua subindo. Uma mulher magra com um saco nas costas cata algo no meio dos restos. Duas crianças pequenas correm entre os montes de lixo. A vida acontecendo no meio da podridão. O Brasil profundo que a gente vê, mas finge que não vê. Quanto tempo a senhora ficou aqui? Pergunto. Não sei, responde. 1 hora, talvez. Perdi a noção. 1 hora. 60 minutos de desespero, de abandono, de humilhação. E o seu filho? Por que ele fez isso? Cleusa para de mastigar. Engole com dificuldade. Olha para longe, para os urubus que circulam. Porque ele não aguenta mais, diz, tão baixo que quase não ouço. E eu não posso culpar ele. A frase me pega de surpresa. Não era a resposta que eu esperava. Raiva, sim. Mágoa, sim. Mas compreensão? Como assim? Pergunto. Ela respira fundo, juntando forças para falar. Depois que meu marido morreu, há 2 anos, ficou só eu e o Júnior. Ele assumiu tudo. As dívidas do pai, as contas da casa. E eu, que já não andava direito por causa da doença, piorei. Virei um peso que ele não pediu para carregar. A voz dela é mansa, sem rancor, só cansaço. E isso é pior que raiva, é desistência. Ele tentou, continua. Deus sabe que tentou. Mas o dinheiro não dava, o trabalho não chegava, e eu ali, cada vez pior, cada vez mais dependente. Vi o olhar dele mudar, amor virando cansaço, cansaço virando raiva, raiva virando isso. Ela aponta para o lixão, para o lugar onde foi abandonada. Hoje de manhã ele perdeu a cabeça, gritou que não aguentava mais, que eu estava destruindo a vida dele, que ele nunca ia ter futuro enquanto eu estivesse ali. Colocou eu na cadeira, me botou no carro e me trouxe aqui. Silêncio. Só o vento, o fogo, as cigarras. E a senhora não está com raiva? Pergunto incrédulo. Cleusa me olha nos olhos pela primeira vez. E o que eu vejo ali me parte por dentro. Raiva de quê, moço? Dele ter feito o que eu também queria fazer comigo mesma? A frase fica no ar, pesada, sem resposta. Entendo então, ela não foi só abandonada. Ela se abandonou antes, por dentro, e o filho só executou o que ela já sentia por si mesma. Engulo seco. Não sei o que dizer. O nó na garganta aperta. Vamos, digo finalmente. Primeiro a gente sai daqui. Depois a gente pensa no resto. Ela acena com a cabeça, cansada demais para discutir. O problema agora é como colocar ela no caminhão. A cabine é alta, ela não consegue subir sozinha. E a cadeira não cabe lá dentro. Penso rápido. Pego umas cordas do compartimento e amarro a cadeira na lateral externa da cabine, bem presa. Depois me aproximo de Cleusa. Vou precisar carregar a senhora no colo. Pode ser? Ela fica vermelha.
Baixa os olhos. Eu não quero dar trabalho. Não é trabalho, respondo. É ajuda, e eu estou oferecendo. Ela acena, ainda envergonhada. Passo um braço por baixo dos joelhos dela, outro por trás das costas. Ela é leve, mais leve do que deveria. Ossos cobertos por pouca carne, a desnutrição, a doença, o abandono. Tudo ali, naquele corpo frágil. Ergo ela com cuidado. Ela se agarra no meu pescoço tremendo. Sinto o coração dela batendo rápido contra meu peito. Carrego até o caminhão e a ajeito no banco do carona, com cuidado, devagar. Ajusto o cinto de segurança. Confortável? Sim, responde ainda tremendo. Obrigada. Fecho a porta, dou a volta, subo no meu lado. Ligo o motor. O ronco familiar volta e sinto um alívio estranho, como se o caminhão também quisesse sair dali. Coloco na primeira marcha. As rodas giram, levantam poeira. O lixão vai ficando para trás no retrovisor. A fumaça, os urubus, a miséria. E Dona Cleusa ao meu lado, olhando pela janela, lágrimas silenciosas descendo pelo rosto. A estrada segue, mas agora eu não estou mais sozinho, e não sei se isso é alívio ou medo. Fim do capítulo 2. Comenta aí. Você teria parado? Você teria ajudado? Às vezes a gente passa por gente precisando de ajuda e finge que não vê. O Valdir não fingiu. E agora, o que vai acontecer? Continue alongando o próximo capítulo 3. Silêncios que falam. Os primeiros 20 minutos dentro do caminhão são de silêncio total. Só o motor roncando, o asfalto passando embaixo, o vento entrando pela janela entreaberta. Cleusa olha pela janela como se nunca tivesse visto aquela paisagem antes, ou como se tivesse vendo pela última vez. Eu não sei o que dizer. Nunca fui bom com palavras. A Márcia sempre reclamava disso. Você guarda tudo dentro, Valdir. Um dia vai explodir. Ela tinha razão. Mas hoje, com essa mulher desconhecida ao meu lado, o silêncio parece mais seguro que qualquer palavra. Passo por uma placa. Imperatriz, 120 quilômetros. O sol começa a baixar, mas o calor continua forte. O céu fica alaranjado, com nuvens compridas que parecem cicatrizes. Bonito e triste ao mesmo tempo, como quase tudo nessa vida. Cleusa tosse. Uma tosse seca, que vem do fundo do peito. Ela leva a mão à boca, se desculpa baixinho. Pego a garrafa d'água e ofereço de novo. Ela bebe, agradece com um aceno de cabeça. A senhora está com fome? Pergunto, quebrando o silêncio. Não sei, responde. Faz tempo que não sinto fome de verdade. A frase me pega de jeito. Faz tempo que não sente fome de verdade. O que isso significa? Que o corpo dela já desistiu de pedir? Que a tristeza matou até a necessidade básica de comer? Tem um posto logo ali na frente, digo. Vou parar para abastecer. A gente come alguma coisa. Ela não responde. Só continua olhando pela janela. Penso no filho dela, no Júnior. Um nome comum, de gente simples. Imagino ele agora dirigindo aquele Gol velho, sozinho, as mãos tremendo no volante. Será que ele está com remorso? Será que já voltou no lugar onde deixou a mãe e não encontrou mais ninguém? Será que está desesperado ou aliviado? A raiva que senti no começo foi embora. Agora só sinto uma tristeza pesada, porque eu entendo. Não justifico, mas entendo. Já vi gente boa fazer coisa ruim porque a vida apertou demais. Já vi amor virar fardo. Já vi gente desistir de gente. Eu mesmo quase desisti quando a Márcia morreu. Nos primeiros meses, pensei em largar tudo. Vender o caminhão, sumir, desaparecer. Não tinha mais razão para continuar. Ela era a razão. Mas aí percebi que se eu parasse, se eu desistisse, a vida dela não teria valido nada. Então continuei. Não por mim, por ela. O senhor tem família? Pergunta Cleusa de repente, ainda olhando pela janela. A pergunta me pega desprevenido. Engulo seco antes de responder. Tinha, digo. Minha mulher morreu há 3 anos. Ela vira o rosto para mim pela primeira vez, desde que entramos no caminhão.
Os olhos dela buscam os meus e tem algo ali. Reconhecimento. Dor compartilhada. Sinto muito, diz. E a voz sai sincera. Eu também, respondo, pelo que a senhora está passando. Ela volta a olhar pela janela. O silêncio volta, mas agora é diferente, menos pesado, como se a gente tivesse se entendido sem precisar de muitas palavras. Mais alguns quilômetros e vejo o posto, um desses grandes de rede, com loja de conveniência, restaurante, banheiros limpos. Entro devagar, estaciono longe das bombas numa vaga com sombra. Vou descer para abastecer, digo. A senhora fica aqui no ar-condicionado. Deixo ligado. Ela acena. Parece aliviada por não ter que descer, por não ter que enfrentar olhares curiosos. Desço e vou até o frentista. Um rapaz jovem, boné da empresa, cara de sono. Peço para encher o tanque diesel. Enquanto ele abastece, vou até a loja. Compro água, suco, pão de queijo, uns salgados, uma marmita pronta. Volto com tudo numa sacola. Quando abro a porta do caminhão, Cleusa está chorando. Silencioso, mas chorando. As lágrimas descem e ela nem tenta limpar. Só deixa cair. Dona Cleusa? Chamo baixinho. Ela se assusta, limpa o rosto rápido, se desculpa. Desculpa, eu não queria. Não precisa pedir desculpa, interrompo. Chora quanto precisar. Entrego a sacola para ela, subo de volta, fecho a porta, abro as embalagens, ofereço um pão de queijo ainda quente. Ela pega, morde devagar, mastiga como se cada pedaço doesse. Quando foi a última vez que a senhora comeu direito? Pergunto. Ela pensa antes de responder. Ontem de manhã. O Júnior fez ovo mexido. Ovo mexido. A última refeição feita pelo filho antes de abandonar a mãe. Tem algo de profundamente triste nisso. E antes disso, não lembro, admite. As coisas andaram difíceis. Difíceis. Palavra bonita para descrever miséria, fome, abandono. Comemos em silêncio. Eu também tô com fome, mas mal consigo engolir. Fico olhando ela comer, devagar, cada pedaço custando esforço. O corpo dela está acostumado com a falta. Agora precisa reaprender a receber. Para onde o senhor está me levando? Pergunta depois de um tempo. Boa pergunta. Não pensei nisso ainda. Agi por instinto, mas agora preciso ter um plano. Imperatriz, respondo. Tenho que entregar uma carga lá. Depois a gente vê. Tem algum lugar que a senhora queira ir? Algum parente conhecido? Ela pensa. Demora. Finalmente balança a cabeça. Tinha uma prima em Açailândia, mas faz anos que não falo com ela. Não sei se ainda mora lá. Não sei se ia querer me ajudar. A gente pode tentar, digo. Açailândia fica no caminho. Ela não responde. Só olha para as próprias mãos. Mãos finas, com veias saltadas, unhas mal cuidadas, mãos de quem trabalhou muito e agora não consegue trabalhar mais. O senhor não precisa fazer isso, diz baixinho. O senhor já fez demais. Eu decido o que eu preciso fazer, respondo mais duro que pretendia. Ela se encolhe um pouco. Eu suspiro, passo a mão no rosto. Desculpa, digo. Não quis ser grosso. É que eu não podia deixar a senhora lá, não conseguia. E agora que a senhora está aqui, eu vou ajudar até onde der. Não porque eu sou bonzinho, mas porque é o certo. Cleusa me olha com uma intensidade que me desconforta. Como se estivesse tentando entender quem eu sou de verdade. Como se estivesse procurando a pegadinha, o motivo oculto. Por que o senhor está sozinho? Pergunta de repente. A pergunta me pega desprevenido de novo. Essa mulher tem um jeito de ir direto no ponto que me desarma. Como assim? O senhor disse que a esposa morreu, mas por que o senhor continua sozinho? Homem trabalhador, com um caminhão próprio, não deve faltar pretendente. Rio sem alegria. Não é assim que funciona. Digo, eu não quero pretendente. Quero a Márcia e ela não volta. Silêncio pesado cai entre nós. Eu sei como é, diz Cleusa. Perder quem a gente ama. Meu marido, o Joaquim, morreu de acidente. Moto,
Bateu num poste voltando do trabalho. Nem tempo para se despedir teve. De manhã saiu bem, de noite voltou num caixão. A voz dela treme, mas não quebra. Ela já chorou essas lágrimas todas antes. Agora só resta a marca delas. E depois? Pergunto. Depois foi ladeira abaixo, conta. Descobri que ele tinha dívidas, muitas dívidas, empréstimos que eu nem sabia. O banco tomou a casa, ficamos só eu e o Júnior num quartinho alugado. Ele tentou trabalhar para pagar as contas, mas não dava. E eu, com esse problema nas pernas, não conseguia ajudar. Virei peso, só peso. A senhora não é peso, digo firme. A senhora é uma pessoa. E pessoa não é peso. Ela sorri triste. Tenta explicar isso para o meu filho. Não sei o que responder, porque ela tem razão. Para ele ela virou peso. Não porque ele é mau, mas porque a vida esmagou ele também. O problema na perna é de nascença? Pergunto. Não, responde. Foi piorando com o tempo. Começou com dor, depois dificuldade para andar, depois as pernas pararam de obedecer. Os médicos disseram que é degenerativo, que não tem cura, que só vai piorar. E tratamento? Caro demais. Fisioterapia, remédio. A gente não tem dinheiro nem para comida. Imagina para tratamento. A injustiça disso me revolta. Gente precisando e o sistema não dando conta. Gente pedindo ajuda e ninguém ouvindo. Gente morrendo aos poucos porque nasceu do lado errado da linha. Quando chegar em Imperatriz, digo, a gente vai num posto de saúde. Vê se consegue alguma coisa pelo SUS. O senhor não precisa... Eu sei que não preciso, interrompo, mas vou fazer mesmo assim. Ela não insiste, só assente, cansada. Termino de comer, recolho as embalagens, jogo no lixo, volto, ligo o motor. O sol já está se pondo. O céu fica vermelho, violeta, laranja. Cores de fim de tarde no sertão. A Márcia adorava esses pôres do sol. Sempre pedia para eu tirar foto. Tirava, mas nunca ficava bom como ela via. Porque beleza é coisa que foto não pega. Tem que sentir. Saio do posto e volto para a estrada. A BR-222 segue e a gente junto com ela. Posso fazer uma pergunta? Cleusa quebra o silêncio depois de um tempo. Pode. O senhor acredita em Deus? A pergunta me desestabiliza. Nunca fui de falar de religião. A Márcia ia na igreja de vez em quando. Eu ia junto para fazer companhia. Mas nunca tive fé de verdade. Não daquele tipo que move montanha. Não sei, respondo honesto. Acho que sim. Mas não sei se ele acredita em mim. Cleusa sorri de leve. Eu também não sei mais, admite. Mas hoje, quando o senhor parou, pensei que talvez Deus não tenha me abandonado totalmente. As palavras dela mexem comigo. Não sei o que responder, então não respondo, só dirijo. A noite vai caindo, as luzes do painel acendem. A estrada fica mais escura, com menos movimento. Caminhões passam na direção contrária, faróis altos que cegam por um segundo. Cleusa cochila. A cabeça dela pende para o lado, encosta no vidro. A respiração fica lenta, pesada. Deve estar exausta, física e emocionalmente. Eu continuo dirigindo, mas a cabeça não desliga. Penso no que vou fazer, como vou ajudar essa mulher que mal conheço. Por que me meti nisso, se não era mais fácil ter passado direto? Mas eu sei a resposta. Não era mais fácil, seria mais covarde. A Márcia sempre dizia que eu tinha coração mole. Você disfarça de durão, mas por dentro é puro algodão doce. Eu negava, mas ela tinha razão. Sempre teve. Uma placa aparece na beira da estrada. Açailândia, 40 quilômetros. Olho para Cleusa dormindo. Ela parece mais nova assim, mais leve, como se o sono tirasse um pouco do peso da vida. Será que a prima dela ainda mora lá? Será que vai receber? Será que tem como ajudar? Muitas perguntas, nenhuma resposta. Mas vou descobrir, porque agora não tem mais volta. Eu assumi essa responsabilidade quando parei naquele lixão, e eu não sou homem de deixar as coisas pela metade. O motor ronca, a estrada segue. E nós dois aqui dentro,
Dois estranhos unidos por acaso e desespero, seguindo em frente porque não tem mais para onde voltar. A noite engole a estrada e a gente junto. Fim do capítulo 3. E aí, tá gostando da história? Comenta de onde você está assistindo. O que você faria no lugar do Valdir? Seguiria em frente ou procuraria a prima dela? Bora descobrir juntos o que vai acontecer. Continue alongando o próximo capítulo 4, quando a tempestade chega. A entrada de Açailândia aparece às 8 da noite. Uma cidade pequena, daquelas que crescem ao redor da estrada. Postos de gasolina, borracharias, lanchonetes de beira de pista. Mais adiante, casas simples, ruas sem asfalto, poste de luz espaçados que deixam mais sombra que claridade. Cleusa acorda quando reduzo a velocidade. Ela se assusta, olha ao redor desorientada, demora uns segundos para lembrar onde está. Já chegamos? Pergunta a voz rouca de sono. Açailândia, respondo. A senhora disse que a prima mora aqui. Lembra o endereço? Ela esfrega os olhos, pensa, a testa franze. Rua das Flores, diz, incerta. Ou era Floresta? Faz tanto tempo. Acho que é perto da igreja matriz. Mas não sei se ela ainda está lá. Não é muito para trabalhar, mas é o que tem. Entro na cidade devagar, procurando alguém para perguntar. A rua principal é movimentada para uma cidade pequena. Gente caminhando na calçada, motos passando, um bar aberto com música alta. Vida acontecendo. Paro perto de um mercadinho. Desço, deixo Cleusa esperando. Um senhor de uns 60 anos varre a calçada. Boa noite. O senhor sabe onde fica a Rua das Flores? Ele para de varrer, me olha dos pés à cabeça. Caminhoneiro não é bem-vindo em todo lugar, mas ele parece gente boa. Rua das Flores não tem aqui não, moço. Tem Rua das Palmeiras, das Orquídeas. E Igreja Matriz? Ah, tem sim. Segue reto, vira na segunda à esquerda. Não tem erro. Agradeço e volto para o caminhão. Sigo as instruções. As ruas ficam mais estreitas, mais escuras. Casas simples, muros baixos, cachorro latindo quando passo. O caminhão mal cabe. Os espelhos quase raspam nas paredes. A senhora lembra como é a casa da sua prima? Pergunto. Era amarela, diz Cleusa, com um portão verde. Tinha uma mangueira na frente. Passamos por várias casas, nenhuma com essa descrição. Meu tanque já está na reserva e o cansaço começa a pesar. 20 horas dirigindo, a tensão do dia, o peso dessa responsabilidade que eu mesmo coloquei nas costas. Ali! Cleusa aponta de repente. Aquela casa, acho que é aquela. Paro o caminhão. É uma casa pequena, pintada de amarelo desbotado. O portão é verde, enferrujado. Tem uma árvore na frente, mas não sei se é mangueira. Pode ser. Tem certeza? Não, admite. Mas pode ser. Desligo o motor. O silêncio da noite cai pesado. Ouço grilos, uma TV ligada em alguma casa, vozes distantes. Respiro fundo. Vou até lá ver se é, digo. A senhora fica aqui. Desço do caminhão. O portão range quando empurro. Um cachorro late lá dentro. A casa tá com luz acesa, dá para ver pela janela. Caminho até a porta, bato 3 vezes, passos. A porta abre uma fresta. Uma mulher aparece. Uns 50 anos, cabelo preso, expressão desconfiada. Boa noite, digo. Desculpa a hora. Eu tô procurando uma senhora chamada... Percebo que nem sei o nome da prima. A senhora tem uma prima chamada Cleusa? A mulher franze a testa. Cleusa? Cleusa como? Cleusa... Percebo que também não sei o sobrenome dela. Ela é de Imperatriz, ficou viúva há 2 anos, tem problema nas pernas. A expressão da mulher muda, os olhos se arregalam. Cleusa? A Cleusa do Joaquim? Acho que sim. Meu Deus, o que aconteceu? Ela tá bem? Ela tá aqui, no meu caminhão. É uma longa história. A senhora pode... A mulher nem espera eu terminar. Passa por mim, vai até o portão, olha para o caminhão, vê Cleusa na janela, leva a mão à boca. Jesus amado! Cleusa! Ela corre até o caminhão.
Eu vou atrás. Abro a porta do carona. Cleusa tá chorando de novo. Neuza? Diz a voz quebrando. Sou eu, prima. Meu Deus, o que houve? Por que você tá aqui? As duas se abraçam como podem, Cleusa ainda sentada no caminhão, Neuza de pé na estrada. Choram juntas, aquele choro de quem se reencontra depois de muito tempo e muita dor. Fico ali parado, sem saber o que fazer. Me sinto intruso naquele momento. Neuza se afasta, limpa as lágrimas, olha para mim. O senhor é quem trouxe ela? Sim, senhora. Entre, por favor. Os dois. Vamos conversar dentro. É a primeira vez que alguém pede para eu entrar numa casa em anos. Desde que a Márcia morreu, eu só durmo no caminhão ou em hotel vagabundo de beira de estrada. E casa de verdade, com família, virou coisa do passado. Hesito, mas Neuza insiste. Por favor, deixa eu pelo menos fazer um café. O senhor deve estar cansado. Aceito. Ajudo Cleusa a descer, pego a cadeira de rodas, ajeito ela com cuidado. Neuza segura o portão aberto. Entramos. A casa é simples, mas limpa. Sala pequena, sofá velho, mas arrumado, mesa de jantar com toalha plástica, cheiro de comida caseira. Tem fotos na parede, família, gente sorrindo, vida normal. Neuza ajuda Cleusa a sentar no sofá. Depois vai para a cozinha, volta com café, pão, manteiga, coloca tudo na mesa. Come, prima, você tá muito magra. Cleusa obedece. Neuza se senta ao lado dela, segura a mão dela. Olha para mim. O senhor é parente dela? Não, senhora. Eu encontrei ela hoje, na beira da estrada. Na beira da estrada? Como assim? Cleusa baixa a cabeça, não consegue falar. Então eu conto. A história toda. O lixão, o filho, o abandono, a decisão de parar, a viagem até aqui. Neuza ouve em silêncio, a expressão mudando de choque para tristeza, para raiva. Quando termino, ela tá chorando. Aquele menino, o Júnior, como ele pôde? Ele não aguentou mais, diz Cleusa baixinho. Eu não culpo ele. Não culpa? Prima, ele te abandonou num lixão. Porque eu sou um fardo, responde Cleusa, a voz firme apesar das lágrimas. Ele tá certo, eu só atrapalho, só dou trabalho. Ele merece viver a vida dele. Neuza segura o rosto de Cleusa com as duas mãos, força ela a olhar nos olhos. Você não é fardo, você é gente. Você é minha prima. Você é a mãe dele. E você não merece isso. Cleusa chora. Neuza chora. Eu tomo café e finjo que não tô vendo porque não sei lidar com esse tipo de coisa. Depois de um tempo, quando as lágrimas secam um pouco, Neuza se vira para mim. O senhor vai ficar para jantar? Não precisa, senhora. Eu já... Insisto. É o mínimo que posso fazer. Não tenho forças para recusar. Aceito. A janta é simples. Arroz, feijão, frango cozido, salada. Mas é comida de verdade, feita com carinho. A Márcia cozinhava assim. Cada garfada me lembra dela. Dói e conforta ao mesmo tempo. Comemos em silêncio. Cleusa come devagar, mas come. Tem cor voltando no rosto dela, como se a presença da prima trouxesse um pouco de vida de volta. Você vai ficar aqui comigo, diz Neuza de repente, enquanto você precisar. Cleusa levanta os olhos. Neuza, eu não posso. Você tem sua vida, sua família. Eu moro sozinha, interrompe Neuza. Meu marido morreu no ano passado. Meus filhos casaram, foram embora. Essa casa tá vazia demais. E você é minha prima, é família. Mas eu vou dar trabalho. Eu não ando. Eu preciso de ajuda para tudo. E daí? Neuza pega a mão dela. Gente cuida de gente. É assim que funciona. Fico olhando as duas. Irmãs de sangue não, mas irmãs de dor. Duas viúvas, duas sobreviventes, se encontrando no meio do caos. Sinto um alívio enorme. Cleusa vai ficar bem. Vai ter um teto, comida, alguém que se importa. Minha parte está feita. Eu preciso ir, digo levantando. Tenho entrega para fazer em Imperatriz amanhã cedo. Vai dirigir à noite? Pergunta Neuza. Vou, acostumado. Pelo menos leva isso aqui.
Ela embrulha uns pedaços de bolo num papel. Pra estrada. Aceito, agradecido. Cleusa se levanta com a ajuda da cadeira, vem até mim. Os olhos vermelhos, inchados, mas com algo diferente. Uma centelha. Esperança, talvez. Obrigada, diz. Obrigada por não ter passado direto. Foi nada, respondo sem graça. Foi tudo, corrige. O senhor me salvou. De verdade. Não sei o que dizer. Então só aceito com um aceno de cabeça. Neuza me acompanha até o portão. Deus te abençoe, diz. E obrigada. Obrigada por ter um coração que ainda funciona. Entro no caminhão. Ligo o motor. Aceno. As duas ficam ali, na porta da casa amarela, acenando de volta. Saio devagar pela rua estreita. A missão tá cumprida. Cleusa tá em segurança. Posso seguir minha vida. Mas quando pego a estrada de novo, sozinho, o caminhão parece mais vazio que antes. Já são 10 da noite quando saio de Açailândia. Imperatriz fica a uns 80 quilômetros. Dá para chegar antes da meia-noite se não tiver problema. O céu tá escuro, sem lua. Só as estrelas, milhares delas, tão perto que parece que dá para tocar. A Márcia adorava ver estrela. Dizia que cada uma era uma alma de alguém que já partiu, olhando pela gente. Penso no dia de hoje, como começou comum e terminou tão diferente. Como a vida muda num segundo. Como um gesto simples, parar, pode mudar tudo. O rádio toca baixinho, uma música romântica antiga. Não desligo, deixo tocar. A estrada tá vazia. Só eu e a noite. O farol do caminhão ilumina uns 50 metros na frente. Depois, só escuridão. De repente, o céu clareia. Relâmpago. Longe ainda, mas vindo na minha direção. Depois outro e outro. Tempestade, olho pro céu. Nuvens escuras avançam rápido, engolindo as estrelas. O vento começa a soprar mais forte, balançando o caminhão. Acelero um pouco. Quero passar antes da chuva pegar pesado. Mas a natureza não negocia. Os primeiros pingos começam, grossos, pesados, batendo no vidro como pedra. Em segundos vira temporal. A chuva cai com tanta força que o limpador não dá conta. A visibilidade cai para quase zero. Reduzo a velocidade, ligo o pisca-alerta. O coração acelera. Temporal em estrada de interior de noite é uma das coisas mais perigosas que existe. Buraco vira lagoa, terra vira lama, freio não responde. Um raio cai perto, ilumina tudo por um segundo. O trovão vem junto, alto demais, faz o caminhão tremer. Calma, Valdir, falo comigo mesmo. Calma. A chuva aumenta. Agora não vejo mais nada. Literalmente nada. Só água descendo, o barulho ensurdecedor batendo na lataria. Preciso parar. Não dá para continuar assim. Procuro um lugar seguro. Vejo uma sombra à direita, parece ser um acostamento mais largo. Reduzo mais ainda. Saio da pista devagar, tateando. As rodas cantam na lama. O caminhão patina. Não, não, não. Tento corrigir, mas já é tarde. O caminhão escorrega para o lado, as rodas traseiras atolam. Piso no freio, o motor engasga e morre. Silêncio. Só a chuva batendo, o vento uivando, os trovões explodindo. Tento dar partida. Nada. De novo, nada. O motor gira, mas não pega. Porra! Grito, socando o volante, respiro fundo. Acalma, Valdir. Pânico não resolve. Tento de novo, e de novo, e de novo. O motor teima, tosse, mas não liga. Olho pelo retrovisor. Não tem ninguém atrás. Não tem ninguém na frente. Só eu, um caminhão morto e uma tempestade que não vai embora. Pego o celular. Sem sinal, claro. Meio do nada, tempestade. Sinal é luxo. Fico ali, parado, sentindo o peso do cansaço cair de vez. 20 horas dirigindo, o dia inteiro tenso. A responsabilidade de cuidar de Cleusa. E agora isso. Penso na Márcia, ela ia dar bronca. Eu avisei para você descansar, Valdir, mas você não escuta. Eu sei, amor. Murmuro pro vazio. Eu sei, a chuva não para.
Os minutos passam. Meia hora, 1 hora. A temperatura dentro da cabine cai. Começo a sentir frio. Pego uma jaqueta velha de trás do banco, visto. Não adianta muito. Tento o motor de novo. Nada. Merda. Vou ter que esperar amanhecer, tentar alguma ajuda, mas até lá, tô preso aqui. Fecho os olhos, encosto a cabeça no banco. O barulho da chuva vira uma espécie de música. Monótona, mas ritmada. Canção de solidão. Penso em Cleusa. Será que tá dormindo bem? Será que a prima tá cuidando direito? Será que o filho dela vai aparecer? Penso no Júnior. Será que ele tá bem? Será que se arrepende? Será que voltou procurar? Penso em mim, nessa vida que escolhi, nessa solidão que carrego, nesse vazio que a Márcia deixou e que nada preenche. Por que eu ainda tô aqui? Pergunto pro nada. Pra que tudo isso? Ninguém responde, só a chuva. E no meio da tempestade, sozinho, perdido, atolado, eu finalmente deixo sair o que vinha segurando há 3 anos. Choro. Choro pela Márcia, pela vida que não vivemos, pelos filhos que não tivemos, pelos sonhos que morreram com ela. Choro por Cleusa, por todas as Cleusas do mundo. Gente abandonada, esquecida, jogada fora como lixo. Choro por mim, pelo homem que fui e pelo que virei. Pela solidão que me come por dentro, pelo medo de nunca mais sentir nada. As lágrimas misturam com a chuva batendo no vidro. E pela primeira vez em 3 anos, eu deixo doer de verdade. Porque às vezes a gente precisa atolar para perceber que ainda está vivo. Fim do capítulo 4. A tempestade chegou e não é só lá fora. Comenta aí, você já passou por um momento assim, onde tudo desabou de uma vez? O Valdir está no fundo do poço. Mas será que é lá que ele vai encontrar forças para recomeçar? Continua com a gente. Continue alongando o próximo. Capítulo 5. Quando o passado bate na porta. Acordo com o sol batendo no rosto. Abro os olhos devagar, desorientado. O pescoço dói, as costas estão travadas. Dormi sentado, curvado sobre o volante. A chuva parou. O silêncio da manhã é quase assustador depois do barulho da tempestade. Olho ao redor, luz clara, céu limpo, vapor subindo do chão molhado. A estrada à frente brilha com poças d'água. Passarinhos cantam nas árvores ao redor. Parece um mundo novo, mas o caminhão continua atolado. Tento dar partida. O motor gira, tosse, mas não pega. A bateria tá fraca. Preciso de ajuda. Desço da cabine. As botas afundam na lama vermelha até o tornozelo. O cheiro de terra molhada é forte, misturado com o cheiro de mato. Contorno o caminhão, avaliando o estrago. As rodas traseiras estão enterradas até o meio. Vai precisar de trator ou outro caminhão para tirar. Pego o celular, uma barrinha de sinal. Milagre. Ligo pro despachante. Valdir? Cadê você, rapaz? A entrega era para ontem. Tive um problema. Explico. Atolei na BR-222. Preciso de guincho. Guincho? Você sabe quanto custa isso? Eu sei, mas não tem outro jeito. Ele resmunga, mas anota a localização aproximada. Diz que vai mandar alguém, mas pode demorar 3, 4 horas. Aceito. Não tem opção. Desligo e fico ali, parado no meio da lama, olhando para a estrada vazia. O sol esquenta rápido. Em meia hora já está quente demais. Subo de volta na cabine e procuro comida. Sobrou um pedaço do bolo que Neuza deu. Como devagar, saboreando. Cada pedaço me lembra a casa dela. O calor, a comida, gente cuidando de gente. Faz muito tempo que não sinto isso. Penso na noite passada, no choro que saiu, na dor que vazou. Me sinto estranho agora. Mais leve, talvez, ou mais vazio. Não sei dizer. Pego a foto da Márcia no painel. O plástico tá sujo de poeira. Limpo com a ponta da camisa. O sorriso dela aparece mais nítido. Aquele sorriso que iluminava tudo. Eu tô tentando, amor, murmuro. Juro que tô tentando. 1 hora passa. 2. O sol sobe mais.
O calor dentro da cabine fica insuportável. Abro as portas, sento na sombra do caminhão, esperando. Um carro passa, diminui a velocidade, o motorista olha curioso, mas não para. Depois outro. Mesma coisa. Ninguém para ajudar. Todo mundo com pressa, com medo, com a vida própria para cuidar. Não julgo. Eu mesmo já passei direto por muita gente. Até ontem, até Cleusa. O celular toca. Número desconhecido. Atendo. Alô? Seu Valdir? Uma voz masculina, jovem, nervosa. Quem fala? É o Júnior, filho da dona Cleusa. O coração acelera. Aperto o telefone. Como você conseguiu meu número? Minha tia Neuza. Ela me ligou ontem à noite. Contou tudo. Disse que o senhor trouxe minha mãe. Silêncio. Ouço a respiração dele do outro lado, pesada, irregular, como se ele tivesse corrido, ou chorando. O senhor ainda tá com ela? Pergunta. Não, deixei ela com a Neuza em Açailândia. Ela tá bem, tá segura. Outro silêncio, mais longo. A voz dele falha. Eu preciso falar com o senhor. Não tem nada para falar. Por favor, só 5 minutos. Eu preciso explicar. Quero desligar. Quero mandar ele pro inferno. Mas algo na voz dele me segura. Desespero. Culpa. Remorso. Onde você tá? Pergunto. Em Imperatriz. Mas eu posso ir aí. Onde o senhor tá? Hesito. Mas acabo contando. Atolado na BR-222, esperando o guincho. Eu vou aí, diz. Meia hora, no máximo. Não precisa... Ele já desligou. Fico olhando para o celular. O que esse menino quer? Pedir perdão? Justificar o injustificável? Não sei se quero ouvir, mas uma parte de mim tem curiosidade. Quero entender. Como alguém abandona a própria mãe? O que precisa acontecer na cabeça e no coração de uma pessoa para chegar nesse ponto? 20 minutos depois, vejo o Gol branco chegando. O mesmo Gol de ontem. Ele para atrás do caminhão, levantando poeira. Um rapaz desce, magro, alto, cabelo desgrenhado, barba por fazer, olhos fundos com olheiras roxas, parece que não dormiu. Caminha até mim devagar, as mãos nos bolsos, os ombros caídos. Para a uns 3 metros de distância. Como se tivesse medo de chegar perto. Seu Valdir, a voz sai baixa. Sou eu. Ele engole seco, olha para o chão. Demora um tempo até conseguir falar. Eu não sei nem por onde começar. Então, não comece. Digo duro. Não tem desculpa para o que você fez. Ele levanta os olhos. Estão cheios de lágrimas. Eu sei que não tem, mas eu preciso que o senhor entenda. Entender o quê? Que você largou sua mãe num lixão? Que deixou ela sozinha, sem água, sem comida, no meio do nada? Cada palavra sai como tapa. Ele encolhe. As lágrimas descem. Eu estava desesperado, diz. Eu não estava aguentando mais. Faz 2 anos que eu cuido dela sozinho. 2 anos acordando de madrugada para ajudar ela no banheiro. 2 anos sem dormir direito, sem sair, sem viver. Eu desisti dos meus sonhos. Desisti de namorada. Desisti de estudar. Desisti de mim. A voz dele quebra. Ele passa a mão no rosto, tentando segurar o choro. Eu sei que isso não justifica. Continua. Eu sei que o que eu fiz foi horrível. Mas naquele momento, na minha cabeça, eu pensei que era a única saída. Pensei que se eu tirasse ela da minha vida, eu ia conseguir respirar de novo. E conseguiu? Pergunto sarcástico. Tá respirando melhor? Ele balança a cabeça, chorando aberto agora. Não, tá pior. Muito pior. Desde que eu larguei ela, não consigo parar de pensar. De imaginar o que podia ter acontecido, de me odiar. Eu queria morrer, seu Valdir. Eu queria sumir. Ele cai de joelhos na lama, as mãos no rosto, soluçando alto. É um choro de quebra, de desmoronamento total. Fico parado, olhando. Não sei o que sentir. Raiva, pena, as 2 coisas. Por que você voltou? Pergunto.
Ele limpa o rosto com a manga da camisa, ainda de joelhos. Porque eu não consigo viver com isso. Porque minha tia me ligou e contou que o senhor tinha salvado ela. E por quê? Porque eu quero fazer diferente. Eu quero ser diferente. E o que você quer de mim? Ele levanta os olhos vermelhos e inchados. Quero saber se ela está bem. Quero saber se ela me odeia. E quero saber... A voz treme. Quero saber se ainda dá tempo de consertar. Suspiro fundo. Olho para o céu azul, para o sol forte. Penso na Márcia. O que ela diria? Ela sempre foi mais piedosa que eu. Sempre acreditou em segunda chance. Ela não te odeia, digo finalmente. Ela até te defendeu. Disse que você não aguentava mais, que ela era um peso. Júnior fecha os olhos, nova onda de choro. Ela não é peso, ela é minha mãe e eu falhei com ela. Você falhou, concordo. Mas dá tempo de corrigir, se você quiser de verdade. Ele levanta do chão, limpa a lama das calças. Eu quero, eu juro que quero. Mas eu não sei como. Eu não sei fazer certo. Eu tentei e não consegui. E se eu tentar de novo e falhar de novo? A voz dele é de criança assustada. E eu percebo então. Ele não é um monstro, é um menino que virou homem rápido demais, que assumiu responsabilidade pesada demais, que quebrou porque ninguém ensinou como ser forte. Você não precisa fazer sozinho, digo. Sua tia tá lá, ela vai ajudar. Tem o CRAS, tem o posto de saúde, tem gente que pode dar suporte. Você só precisa pedir. Mas e se eu não conseguir? E se eu surtar de novo? Aí você pede ajuda de novo, até conseguir. Ninguém acerta na primeira. Eu não acertei, você não vai acertar. Mas a diferença entre um covarde e um homem é que o homem tenta de novo. Ele me olha como se eu tivesse dado a resposta que ele procurava há muito tempo. O senhor acha que ela pode me perdoar? Penso antes de responder. Acho que mãe sempre perdoa, mas você tem que se perdoar também, e isso é mais difícil. Ele acena pensativo. Fica ali parado, olhando para a estrada, para o céu, procurando forças que não sabe se tem. Vem cá, chamo. Vou te contar uma coisa. Ele se aproxima. Sento na quina do caminhão, ele senta ao meu lado. Quando minha mulher morreu, começo. Eu culpei todo mundo. Culpei os médicos, culpei Deus, culpei ela por me deixar. Mas no fundo, eu culpava era eu mesmo, por não ter cuidado melhor, por ter passado tanto tempo na estrada, por não ter dado o que ela merecia. Júnior me ouve em silêncio. Carreguei essa culpa por 3 anos, continuo. Achei que merecia sofrer, que era minha penitência, até ontem, até encontrar sua mãe. E sabe o que eu percebi? O quê? Que a gente não tá aqui para sofrer, a gente tá aqui para tentar, mesmo errando, mesmo falhando, mas tentar. Sua mãe precisa de você, não do filho perfeito, do filho que tenta. Ele assente, limpando as últimas lágrimas. E se eu estragar tudo de novo? Aí você tenta de novo, e de novo, até acertar, ou até morrer tentando. Mas pelo menos você tenta. É isso que separa a gente dos animais. A gente tenta. Ficamos em silêncio por um tempo. O sol esquenta mais. O vapor sobe da lama. 2 homens quebrados tentando entender como se conserta. Obrigado, diz Júnior finalmente, por não ter passado direto ontem, por ter trazido ela até minha tia, por me ouvir agora sem me bater. Sorrio sem alegria. Pensei em bater, mas aí lembrei que violência não resolve e que você já está se batendo sozinho faz tempo. Ele ri fraco. É verdade. Um barulho de motor. Olhamos para a estrada. Um caminhão guincho aparece na curva. Chegou minha salvação, digo levantando. Júnior levanta também. Eu vou para Açailândia, diz. Vou ver ela. Não sei se ela vai querer me ver, mas eu preciso tentar. Ela vai querer, garanto. Mãe sempre quer. Ele estende a mão. Aperto. A mão dele treme. Obrigado, seu Valdir. De verdade, o senhor mudou tudo. Eu só parei, respondo. O resto é com vocês. Ele acena,
Entra no Gol, liga o motor, antes de ir embora, abaixa o vidro. Se um dia o senhor passar por Açailândia de novo, para lá, minha mãe vai querer agradecer direito. Vou pensar. Ele acena de novo e vai embora, levantando poeira. O guincho para trás do meu caminhão. Um homem gordo desce e avalia a situação. Tá fundo, hein, parceiro? Tá. Mas a gente tira. Vai dar trabalho, mas tira. Enquanto ele prepara os cabos, fico olhando a estrada por onde Júnior foi. Penso nele e na mãe, no reencontro que vai acontecer. No choro, nas desculpas, no perdão que talvez venha. Penso em mim e na Márcia, no perdão que eu nunca vou poder pedir, nas desculpas que ela nunca vai ouvir. Mas talvez seja isso. Talvez a gente não perdoe para outra pessoa. A gente perdoa para a gente mesmo, para poder seguir, para poder viver. O guincho começa a puxar, as rodas rangem, a lama solta devagar. O caminhão se mexe, sai do buraco, volta para a terra firme. Pronto! Grita o homem. Livre de novo! Livre! A palavra ecoa na minha cabeça. Será que eu também posso ficar livre? Livre da culpa, do passado, da dor? Não sei. Mas pela primeira vez em 3 anos, quero tentar. Fim do capítulo 5. O perdão é para o outro ou para a gente mesmo? Comenta aí. Você já teve que perdoar alguém que te machucou muito? Ou já precisou ser perdoado? O Valdir está aprendendo que seguir em frente não significa esquecer, significa carregar diferente. Bora pro próximo capítulo. Continue alongando o próximo capítulo 6, Fantasmas e Recomeços. O guincho vai embora às 11 da manhã. Pago quase tudo que tenho na carteira, mas valeu a pena. O caminhão está de volta na estrada, o motor funcionando direitinho. Sigo para Imperatriz com 6 horas de atraso. O despachante não vai gostar, mas dane-se. Tem coisas mais importantes que prazo de entrega. A estrada fumega no sol do meio-dia. O asfalto derretido gruda nos pneus. Passo por trechos ainda alagados da chuva de ontem. Água escura reflete o céu, criando espelhos na pista. É bonito e perigoso ao mesmo tempo. Penso na conversa com Júnior, no choro dele, na dor que carrega. Me vejo nele. 2 homens tentando ser mais fortes do que são. 2 homens quebrando porque ninguém ensinou que é permitido quebrar. A Márcia sempre dizia que homem brasileiro aprende errado. Aprende que não pode chorar, não pode ter medo, não pode fraquejar. Homem que é homem aguenta, diziam para o menino. E o menino vira homem achando que precisa aguentar tudo sozinho, até não aguentar mais. Foi o que aconteceu com Júnior, foi o que aconteceu comigo. Mas ontem, naquela tempestade, eu deixei quebrar e não morri, não desmoronei, só aliviou. Como se um peso saísse de dentro do peito. Ligo o rádio. Uma música sertaneja, Leandro e Leonardo. Temporal de amor. Deixo tocar. A letra fala de chuva, de recomeço, de amor que volta. Não volta, eu sei, mas a ideia é bonita. Entro em Imperatriz 2 horas da tarde, cidade grande para interior. Movimento, barulho, gente correndo para todo lado. Sigo para o endereço da entrega. Um depósito de material de construção na zona industrial. O dono me recebe de cara feia. 6 horas de atraso, rapaz. 6 horas. Tive problema na estrada, explico. Chuva forte, caminhão atolou. Problema na estrada todo mundo tem. Mas compromisso é compromisso. Ele tem razão. Não discuto, só ajudo a descarregar. Material pesado, sacas de cimento, ferro, tijolo. O sol castiga, o suor escorre, as costas gemem. Mas é trabalho honesto. E trabalho honesto cansa o corpo, mas acalma a mente. 3 horas depois está tudo descarregado. Recebo o pagamento, menos uma multa pelo atraso. Sobra pouco, mas sobra. O suficiente para abastecer, comer e seguir. Paro num restaurante popular. Comida por quilo, ar-condicionado fraco. TV ligada no noticiário. Encho o prato. Arroz, feijão, carne de panela, macarrão, farofa. Como se não comesse há dias. Talvez porque de fato não comi direito há dias. Numa mesa ao lado, uma família. Pai, mãe,
3 crianças pequenas. As crianças brigam pelos talheres, a mãe dá bronca, o pai ri. Cena comum, cena que eu nunca vivi. A Márcia queria filho, eu também. Tentamos por anos, não veio. Fizemos exames, o problema era nela. Útero com problema, os médicos disseram. Chances baixas. Ela chorou muito. Eu disse que não tinha problema, que a gente era feliz só nós dois. E era verdade, mas também era mentira, porque no fundo dos dois tinha um vazio do tamanho de um filho que nunca nasceu. Ela se culpava. Eu dizia que não era culpa de ninguém, mas ela carregava aquilo como uma falha, como se não ser mãe a fizesse menos mulher. Besteira, ela era mulher completa, era minha mulher, e isso bastava. Pelo menos eu achei que bastava. Termino de comer, pago, volto pro caminhão. O celular vibra. Mensagem. Número desconhecido. Seu Valdir, é a Neuza. Júnior chegou aqui. Tá conversando com a Cleusa. Elas estão chorando muito. Obrigada por ter falado com ele. Obrigada por tudo. Deus abençoe. Leio de novo. Releio. Sinto algo esquisito no peito. Alívio, felicidade. Não sei nomear. Faz tanto tempo que não sinto algo bom que esqueci como é. Respondo. Fico feliz. Cuidem uns dos outros. Mando e guardo o celular. Olho para o painel. A foto da Márcia me olha de volta. Eu fiz bem, amor? Pergunto para a foto. Você acha que eu fiz bem? Ela não responde. Fotos não respondem, mas na minha cabeça eu ouço a voz dela, clara como se estivesse ali. Você fez certo, meu amor. Você sempre soube fazer certo quando quis. Fecho os olhos. A voz some, mas a sensação fica. Tenho 2 opções agora. Voltar para Goiás vazio, procurar nova carga, ou ficar mais um dia aqui, descansar de verdade, dormir numa cama de hotel. Decido ficar. Procuro um hotel barato perto da rodoviária. Acho um. R$50 a diária. Quarto pequeno, cama de casal velha, banheiro com chuveiro elétrico. Mas tem TV, tem ar-condicionado, tem cama de verdade. Faço check-in, subo pro quarto, tranco a porta. Jogo a mochila no chão, me jogo na cama. O colchão afunda, os móveis rangem, mas é conforto depois de dormir sentado tanto tempo. Tiro as botas sujas de barro, as meias tão molhadas de suor. Os pés doem, inchados de tanto dirigir. Fico deitado olhando para o teto. Tem uma mancha de umidade no canto. Formato de nuvem. Ou de Brasil, depende de como olha. Ligo a TV, novela das 6. Não acompanho, mas deixo ligada para ter barulho. Silêncio demais me deixa pensando demais. Pego o celular. Penso em ligar para alguém. Mas para quem? Não tenho amigo próximo. Minha família mora longe. A gente mal se fala. Colegas de estrada são conhecidos, não amigos. A Márcia era minha única companhia de verdade. Rolo o feed de notícias. Política, violência, tragédia. O mundo pegando fogo como sempre. Fecho o aplicativo. Abro a galeria de fotos, tem poucas. Não sou de tirar foto, mas tem algumas da Márcia. Rolo devagar, uma por uma. Ela na frente do caminhão, sorrindo no dia que compramos. Ela na cozinha de casa, fazendo bolo, lambuzada de farinha. Ela dormindo no sofá, domingo de tarde, a luz do sol entrando pela janela. Ela doente, já magrinha, mas sorrindo ainda, tentando ser forte. Paro nessa última. Foi uma semana antes de morrer. Ela sabia que ia. Os médicos tinham avisado. O coração não aguentaria. Questão de dias. Mas ela sorriu. Pra foto, pra mim, tentando fazer eu acreditar que ia ficar tudo bem. Não ficou. Aperto o celular na mão, respirando fundo. As lágrimas sobem, mas seguro. Não quero chorar de novo. Já chorei demais, mas aí lembro do que falei pro Júnior, que a gente está aqui para tentar, e que tentar significa também chorar quando precisa. Então deixo. Choro de novo, mas dessa vez é diferente. Não é desespero, não é raiva, é tristeza limpa, é luto de verdade.
É se despedir do que não volta. Choro até cansar, até secar, até não ter mais nada dentro. Depois levanto, lavo o rosto, olho no espelho, homem de 46 anos, cansado, marcado, mas vivo, ainda vivo. Você tá vivo, Valdir, digo pro espelho. Então age como vivo. É hora de fazer algo diferente. Saio do hotel às 7 da noite. A cidade está movimentada. Fim de tarde, gente voltando do trabalho, comércio fechando, bares abrindo. Ando sem rumo, só andando. Faz tempo que não ando à toa. Passo por uma praça. Tem crianças brincando, casais namorando, velhos sentados nos bancos conversando. Vida acontecendo. Vida simples, mas acontecendo. Sento num banco vazio. Observo. Uma menina empina pipa. O pai segura a linha junto com ela. A pipa sobe, balança, quase cai, mas sobe de novo. Eles riem, um riso limpo, feliz. A Márcia queria ensinar pipa para o filho que não veio. Ela tinha até comprado uma, guardou na garagem. Depois que ela morreu, joguei fora. Não consegui olhar. Talvez eu devesse ter guardado. Talvez um dia eu ensine alguém, um sobrinho, um filho de amigo, alguém. Mas quem eu estou enganando? Não tenho sobrinho, não tenho amigo com filho, não tenho ninguém. Com licença, moço. Viro. Uma senhora idosa, cabelo branco, bengala na mão, sorriso gentil. Posso sentar aqui? Claro, digo, me afastando um pouco. Ela senta com dificuldade, solta um suspiro de alívio. Essas pernas não ajudam mais, diz rindo. Mas estou viva, né? Graças a Deus. Graças a Deus, repito automaticamente. Ela me olha de canto. Você tá com cara de quem carrega o mundo nas costas, moço. Rio sem vontade. Tá tão óbvio assim? Para quem já viveu muito, tá. Perda? A pergunta me pega de surpresa. Como ela sabe? Perda, confirmo. Esposa? É. Ela acena, compreensiva. Perdi meu marido há 15 anos. 50 anos casados. Um dia ele estava aqui, outro dia não estava mais. Câncer, rápido demais. Nem deu tempo de se acostumar com a ideia. Sinto muito. Eu também. Mas a vida continua, né? Tem que continuar. Ou a gente morre junto. Ela fala com leveza, como se fosse simples. Mas sei que não é. Como a senhora fez? Pergunto. Para continuar? Ela pensa antes de responder. No começo não fiz. Só sobrevivi. Acordava, comia, dormia. Mecânico, vazio. Mas aí um dia, minha neta me chamou para passear. Eu não queria, mas ela insistiu. Fomos pro parque. Ela comeu sorvete, riu, e naquele riso dela eu vi que a vida ainda tinha coisas boas. Pequenas, mas boas. Ela aponta para os lados. Depois disso, comecei a reparar. No pôr do sol, no canto dos pássaros, no cheiro do café, coisas pequenas. E percebi que a vida é feita disso, de pequenas coisas, não de grandes momentos, mas de segundos bons no meio da dor. Fico em silêncio, absorvendo. Seu marido gostaria que você sofresse para sempre? Pergunta. Não. Então não sofra. Lembre dele com amor. Mas viva. Viva por você. E por ele também. Porque vida desperdiçada é insulto a quem não teve chance de viver mais. A frase me atravessa. Vida desperdiçada é insulto a quem não teve chance de viver mais. A Márcia ia querer que eu vivesse, não que eu sobrevivesse, que eu vivesse, de verdade. Obrigado, digo. Obrigado por sentar aqui. Ela sorri. Eu que agradeço. Gosto de conversar. E você parecia precisar ouvir. Ela levanta com dificuldade. Recuso ajudar. Ela aceita minha mão. Fica de pé, ajusta a bengala. Uma última coisa, moço. Dor não tem prazo de validade. Não deixa ninguém dizer quanto tempo você pode sofrer. Sofra quanto precisar. Mas não esqueça de viver também. As duas coisas podem coexistir. Ela acena e vai embora. Devagar, a bengala batendo no chão. Fico olhando ela se afastar. Uma desconhecida. Algumas palavras, mas palavras que caem no lugar certo na hora certa. Olho para o céu. Estrelas começam a aparecer. A Márcia tá lá,
Virando estrela? Olhando por mim? Não sei, mas gosto de pensar que sim. Volto pro hotel 1 hora depois. Tomo banho demorado, água quente descendo, lavando o suor, a sujeira, o cansaço. Saio me sentindo mais leve, deito na cama, ligo a TV, filme antigo, Rocky Balboa, o velho lutador tentando uma última vez. Assisto até o final. Quando ele entra no ringue, velho, cansado, mas lutando, eu entendo. A vida é isso. Entrar no ringue mesmo velho, mesmo cansado. Porque desistir é morrer antes da hora. Desligo a TV, fecho os olhos. Pela primeira vez em anos, durmo sem pesadelo. E sonho com a Márcia, mas não tá triste. Tá sorrindo, acenando, dizendo tchau. Não é um sonho de despedida triste, é um sonho de permissão. Permissão para seguir. Fim do capítulo 6. Às vezes a gente encontra sabedoria nos lugares mais inesperados. Comenta aí, alguém já te disse algo simples que mudou sua vida? O Valdir está aprendendo que carregar dor não significa ficar parado. Agora vem a parte mais difícil. Recomeçar de verdade. Continue alongando, aproximou o capítulo 7, a virada. Acordo às 6 da manhã. O quarto ainda está escuro, mas uma fresta de luz entra pela janela. Ouço barulho de movimento lá fora. Cidade acordando, gente indo trabalhar. Vida começando mais um dia. Fico deitado por uns minutos, olhando para o teto. Não tenho pressa. Não tenho entrega marcada. Posso ficar mais um dia se quiser. Ou voltar para Goiás hoje mesmo. Pego o celular. 5 mensagens no WhatsApp. Abro. 3 são do despachante. Oferecendo nova carga. Cuiabá, São Paulo. Bom dinheiro. Saída amanhã. Uma é de um número desconhecido com foto de perfil de uma mulher sorridente. Bom dia, seu Valdir. Aqui é a Cleusa. A Neuza me ajudou a conseguir seu número. Espero que não se importe. Só queria agradecer de novo. O senhor salvou minha vida, de verdade. E dizer que o Júnior está aqui. A gente conversou muito ontem. Choramos muito. Ainda está difícil, mas a gente está tentando. Obrigada por ter dado uma chance para ele. Obrigada por tudo. Fique com Deus. A última mensagem é de Neuza. Seu Valdir, não sei como agradecer. A Cleusa está melhor. O menino também. Eles vão precisar de tempo, mas vão conseguir. Tudo graças ao Senhor. Se passar por aqui de novo, nossa porta está sempre aberta. Um abraço. Leio as mensagens de novo. Sinto algo estranho no peito. Quentinho. Reconfortante. É bom saber que fiz diferença. Que parar naquele lixão valeu a pena. Respondo para Cleusa. Fico feliz que estejam se acertando. Vocês merecem, cuide-se. Respondo para Neuza. Foi um prazer ajudar. Obrigado por cuidar dela. Pro despachante. Aceito a carga. Passo aí hoje para acertar. Levanto, tomo café da manhã no hotel. Pão, manteiga, café com leite, fruta. Simples, mas bom. Como devagar, sem pressa. Reparo nas coisas pequenas, como a senhora da praça disse. O gosto do café, o cheiro do pão quente, a luz da manhã entrando pela janela. Depois subo, pego minhas coisas, faço check-out, volto pro caminhão. Ele tá onde deixei, estacionado na rua. Sujo de barro seco, mas inteiro, fiel, passo a mão na lataria. Mais uma, né, parceiro? Murmuro. Sempre mais uma. Entro, ligo o motor. O ronco familiar me acalma. Esse barulho é minha casa, minha constante. O que nunca muda. Antes de sair, olho pro painel. A foto da Márcia continua ali, mas hoje parece diferente. Não sei explicar. Como se o sorriso dela dissesse outra coisa. Não volte para mim, mas vá em frente. Tiro a foto do painel. Com cuidado. Beijo. Guardo na carteira. Eu vou tentar, amor, sussurro. Vou tentar viver de novo. Saio dirigindo pela cidade. Passo pela praça de ontem. O banco onde sentei tá vazio. A vida seguiu. Como sempre segue. Dirijo até o escritório do despachante. Um galpão velho na zona industrial. Estaciono, entro. Ele tá no computador, cara de poucos amigos como sempre. Valdir. Pensei que tinha desistido. Não desisto fácil.
Melhor assim. Preciso que você pegue essa carga em Cuiabá até domingo. Dá? Dá. Ele passa os papéis. Confiro. Tudo certo. Assino. Valdir. Ele me chama quando vou saindo. Você tá diferente. Como assim? Não sei. Mais leve. Sei lá. Sorrio. Talvez eu tô. Saio antes dele perguntar mais. Volto pro caminhão, pego a estrada. Cuiabá fica a uns 1000 quilômetros. 2 dias de viagem, parando para descansar. Ligo o rádio. Música sertaneja. Zezé de Camargo e Luciano. É o amor. Música que a Márcia adorava. Antes eu pulava. Hoje deixo tocar. E canto junto, desafinado, sozinho na estrada. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. A estrada segue. O sol sobe. O Brasil passa pela janela. Cerrado, mata, vilarejos, cidades pequenas, gente vivendo, trabalhando, sofrendo, amando. Vida acontecendo. Paro para almoçar num restaurante de beira de estrada, comida caseira, atendimento simpático. A moça que serve tem uns 20 e poucos anos, sorriso largo. Sozinho, moço? Sozinho, confirmo. Caminhoneiro sofre, né? Sempre longe de casa. Sofre, concordo, mas também tem suas vantagens. Tipo, penso antes de responder. Tipo, ver o país inteiro, conhecer gente e ter tempo para pensar. Pensar é bom? Rio. Às vezes não. Ela ri também, traz a comida, como enquanto vejo a TV do restaurante. Noticiário local, acidente na BR, político corrupto, campanha de doação de sangue. Termino, pago, agradeço. Sigo. A tarde passa devagar. Quilômetros somam no odômetro. Cidades passam. Porto Nacional, Paraíso do Tocantins, Gurupi, nomes que já vi 1000 vezes, mas nunca reparei de verdade. Às 6 da tarde paro para descansar. Posto grande com estacionamento para caminhoneiros. Vários já estão ali, homens sozinhos como eu, fumando, conversando, jogando baralho. Aproximo de um grupo. 3 caras, uns 50 anos cada. Posso jogar? Claro, parceiro. Quanto mais, melhor. Sento. A gente joga buraco. Conversa vai e vem. Frete, estrada, governo, futebol. Assuntos de caminhoneiro. Normais, tranquilos. Um deles, Josué, é viúvo também. Conta que a mulher morreu de derrame há 5 anos. No começo foi difícil, diz embaralhando as cartas. Pensei em largar tudo, mas aí percebi que parar não ia trazer ela de volta. Então continuei. E ficou mais fácil? Pergunto. Não ficou fácil, ficou diferente. A dor não passa, só muda de lugar. Vira companhia em vez de inimiga. Gosto da resposta. Faz sentido. Jogamos até umas 9. Depois cada um vai para o seu canto. Eu subo na boleia, preparo para dormir. Mas antes pego o celular, entro nas mensagens, releio a de Cleusa. Hesito, mas digito. Como estão as coisas por aí? Mando. Não sei se ela vai responder. Já é tarde. Mas 2 minutos depois, o celular vibra. Tá difícil, mas tá melhor. O Júnior conseguiu um bico numa oficina. Vai ajudar nas contas. E a Neuza marcou fisioterapeuta para mim no posto. Começo semana que vem. Tô com esperança. E o senhor? Tá bem? A pergunta me surpreende. Faz tempo que ninguém pergunta se eu tô bem. Tô tentando ficar bem. Então já é um começo. Obrigada por perguntar de nós. Significa muito. Foi nada. Boa noite, dona Cleusa. Boa noite, seu Valdir. Deus abençoe. Guardo o celular, deito, olho pro teto da cabine. Tem uma rachadura ali. Deve ter anos. Nunca reparei. Quantas outras coisas eu nunca reparei. Quantas coisas passei direto sem ver. Fecho os olhos. O sono vem mais fácil que antes. Acordo com o sol já alto. 8 da manhã. Dormi demais, mas precisava. Tomo café no posto, converso um pouco com Josué, que também está tomando café. Trocamos números. Ele diz que, se eu passar por Goiânia, podemos tomar uma cerveja. Vou cobrar, hein? Avisa sorrindo. Pode cobrar. É estranho fazer amigo depois de tanto tempo fechado. Mas é bom também. Pego a estrada de novo. O dia tá lindo.
Céu azul, sem nuvem. Vento fresco entrando pela janela. Música boa no rádio. Passo por uma placa. Barra do Garças, 200 quilômetros. De repente vejo fumaça na beira da estrada. Um carro parado, capô aberto. Um homem acenando. Meu instinto é passar direto. Sempre foi. Não se mete em problema dos outros. Regra da estrada. Mas aí lembro da Cleusa no lixão. Lembro de ter parado. Lembro de como aquilo mudou tudo. Piso no freio. Paro. Ligo o pisca-alerta. Desço. O homem vem correndo até mim. Uns 40 anos. Suado. Desesperado. Obrigado por parar. O carro ferveu. Eu tô com minha filha. Ela tá passando mal. Preciso chegar no hospital. Olho pro carro. Uma menina de uns 10 anos no banco de trás. Pálida. Respiração pesada. Quanto falta pro hospital mais próximo? Uns 50 quilômetros. Barra do Garças. Penso rápido. Pega ela. Vou levar vocês. Sério? Senhor, Rápido. Não temos tempo. Ele corre. Pega a menina no colo. Ela geme de dor. Abro a porta do caminhão, ajudo eles a subir. A menina vai no meio, o pai do lado. Segura ela, digo. Vou rápido, mas firme. Ligo o motor, acelero. O caminhão ganha velocidade. Piso fundo. Passo dos 80, 90. O limite é 60. Mas dane-se. Tem uma vida em jogo. O pai segura a filha, sussurrando no ouvido dela. Aguenta, amor. Aguenta. A gente já tá chegando. Ela choraminga, segura a barriga. Apendicite, talvez. Ou algo pior. Dirijo focado. Cada curva, cada ultrapassagem calculada. Perigoso, mas necessário. 20 minutos depois, vejo a placa da cidade. Acelero mais. Onde é o hospital? Centro. Rua principal. Entro na cidade acima da velocidade. Gente, olha, buzina. Não ligo. Sigo as placas. Hospital regional. Chegamos. Paro na porta da emergência. Buzino. Gente vem correndo. Maca. Enfermeiros. O pai desce com a filha. Enfermeiros pegam ela, levam para dentro. Ele fica ali parado, tremendo. Vai, digo. Fica com ela. Obrigado, diz voz embargada. Obrigado. Senhor, o senhor salvou minha filha. Vai logo. Ele corre para dentro. Fico ali, parado no caminhão, motor ligado, mãos tremendo no volante. Acabei de fazer de novo. Parei, ajudei. E talvez tenha salvado uma vida. Uma enfermeira bate na janela. Senhor, precisa tirar o caminhão daqui. Tá bloqueando. Claro. Desculpa. Saio, estaciono mais longe. Desligo o motor. Fico ali, respirando fundo. O coração ainda acelera. A adrenalina ainda corre. Pego o celular. Mando mensagem para o despachante avisando que vou atrasar de novo. Ele vai reclamar. Mas não me importo. Entro no hospital. Procuro o pai. Encontro na sala de espera. Ele está sentado, cabeça nas mãos. E aí? Pergunto. Ele levanta, olhos vermelhos. Apendicite. Precisou operar de emergência. Se demorasse mais meia hora, a voz falha. Os médicos disseram que o senhor salvou ela. Não sei o que responder. Só assento. Qual seu nome? Pergunta. Valdir. Eu sou o Roberto e minha filha é a Júlia. Ele estende a mão. Aperto. Valdir, eu não tenho como agradecer. Eu não tenho dinheiro para pagar o senhor. Mas eu não quero pagamento. Interrompo. Só fico feliz que ela está bem. Mas eu preciso fazer alguma coisa. Já fez, cuidou da sua filha, isso basta. Ele me abraça. Um abraço apertado, de gratidão profunda. Fico sem jeito, mas retribuo. O mundo precisa de mais gente como o senhor, diz, se afastando. Não precisa não, respondo. Só precisa de gente que para. Só isso. Que para quando vê alguém precisando. Fico mais meia hora. Até a médica sair e dizer que a cirurgia foi bem, que Júlia vai ficar internada uns dias, mas vai sobreviver, vai ficar bem. Roberto chora de alívio. Eu respiro fundo. Saio do hospital mais leve do que entrei. No caminhão, olho de novo para o painel.
o lugar vazio onde a foto da Márcia ficava, e percebo, ela não está mais ali, mas está em mim, no jeito que eu ajudo, no jeito que eu paro, no jeito que eu escolho ser gente. Talvez seja isso. Talvez honrar quem a gente ama não seja sofrer para sempre. Seja viver do jeito que eles gostariam que a gente vivesse, com coragem, com compaixão, com humanidade. Ligo o motor, sigo para Cuiabá, mas não sou mais o mesmo homem que saiu de Imperatriz. Sou alguém que escolheu viver de novo. Fim do capítulo 7. 2 vidas salvas em 2 dias. Coincidência? Ou será que quando a gente abre o coração, a vida coloca mais chances de fazer diferença? Comenta aí, você já salvou alguém ou foi salvo? Agora falta o último capítulo, o recomeço de verdade. Continue alongando o próximo capítulo 8. O novo caminho chega em Cuiabá na tarde seguinte. A carga está esperando num depósito na saída da cidade. Material hospitalar, equipamentos delicados. Destino, São Paulo. 2.000 quilômetros pela frente. O gerente do depósito é um homem sério, de óculos, prancheta na mão. Senhor Valdir, atrasado de novo. Tive uma emergência. Explico. Uma criança precisando de hospital. Ele levanta os olhos da prancheta. Criança? Apendicite. Levei ela e o pai correndo. A expressão dele muda, fica mais suave. E salvou? Salvou. Ele acena pensativo. Então o atraso valeu a pena. Nem todo atraso é ruim. Alguns são necessários. Gosto da frase. Nem todo atraso é ruim. Alguns são necessários. Ajudo a carregar. Caixas de equipamento médico, monitores cardíacos, respiradores, macas dobráveis. Coisas que salvam vidas. Sinto o peso da responsabilidade. Essa carga não pode atrasar. Não pode estragar. Depende dela a vida de alguém que eu nem conheço. 3 horas depois, tá tudo amarrado, documentado, pronto para ir. Durmo ali mesmo no depósito. O gerente deixa, diz que é mais seguro. De madrugada, acordo com o celular vibrando. Mensagem de Roberto, o pai da Júlia. Seu Valdir, a Júlia acordou, perguntou de você. Disse que quer agradecer o tio do caminhão que salvou ela. Se o senhor puder, passa aqui quando voltar de viagem. Vou preparar um almoço. É o mínimo que posso fazer. Sorrio. Tio do caminhão, gosto disso. Vou passar sim, prometo dar um abraço nela. Dou, boa viagem. Deus te proteja. Guardo o celular. Olho pro teto. Promessas. Tô fazendo promessas de novo. De voltar, de visitar, de estar presente. Fazia tempo que não prometia nada para ninguém, porque prometer é se comprometer. É dizer que a gente importa, que a vida importa. E talvez pela primeira vez em 3 anos eu acredite nisso de novo. Saio de Cuiabá às 5 da manhã. O céu ainda está escuro, com estrelas resistindo antes do sol nascer. A estrada está vazia, só eu e a madrugada. Ligo o rádio bem baixo. Música instrumental. Deixo tocar enquanto dirijo no escuro, os faróis cortando a noite. Penso nos últimos dias, em como tudo mudou. Cleusa no lixão, Júnior desesperado, Júlia doente. E eu, no meio de tudo isso, parando em vez de passar direto. Por anos passei direto, por tudo, por gente pedindo carona, por carros quebrados, por animais na pista. Passei direto pela vida, focado só em chegar, em entregar, em ganhar o suficiente para sobreviver mais um mês. Mas sobreviver não é viver. A senhora da praça tinha razão, e a Márcia também. O sol nasce devagar. Primeiro uma fresta alaranjada no horizonte, depois vermelho, rosa, dourado. O céu inteiro se acende. É bonito, sempre foi. Mas hoje eu reparo de verdade. Paro num posto para café. A moça do caixa é jovem, cabelo preso, cansada. Deve ter pegado o turno da madrugada. Bom dia, digo. Bom dia, responde mecânica sem olhar. Você tá bem? Ela levanta os olhos, surpresa pela pergunta. Eu? Tô sim. Por quê? Só perguntei. Às vezes ninguém pergunta. Ela sorri. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. É verdade.
Obrigada por perguntar. Pago o café, agradeço, saio. Pequenos gestos. A senhora da praça também falou disso. Vida é feita de pequenos gestos. A estrada segue. Passo por Campo Grande, Três Lagoas, Araçatuba. Cidades que conheço de placa, mas nunca conheci de verdade. Só passava, sempre passando. Paro para almoçar em Presidente Prudente, restaurante de estrada, comida boa, gente simples. Sento numa mesa perto da janela. Peço o prato feito. Enquanto espero, vejo um casal de idosos chegando. Ele ajuda ela a sentar, puxa a cadeira, espera ela ficar confortável antes de sentar também. Gestos de décadas juntos. Cuidado virou hábito. Amor virou rotina. Rotina bonita. Foi assim com a Márcia. A gente tinha rotinas. Domingo ela fazia bolo. Segunda eu lavava o caminhão. Sábado a gente assistia filme. Rotinas pequenas que faziam a vida fazer sentido. Eu joguei essas rotinas fora quando ela morreu. Achei que sem ela não fazia sentido manter. Mas talvez eu estivesse errado. Talvez rotina não seja sobre a outra pessoa. Seja sobre criar estrutura para a vida não virar só caos. Como pensando nisso? Preciso criar novas rotinas. Rotinas de quem quer viver, não só sobreviver. Termino, pago, volto para o caminhão. Ainda faltam uns 800 quilômetros até São Paulo. Vou chegar amanhã de manhã, se dirigir à noite. Mas não vou. Vou parar, descansar, dormir direito. Porque corpo cansado causa acidente. E eu prometi que ia voltar. Prometi para Roberto, para Júlia, para Cleusa, para Neuza e até para mim mesmo. Prometi que ia viver. Paro num hotel em Ourinhos. Simples, limpo, barato. Faço check-in, subo pro quarto, tomo banho demorado. Água quente relaxa os músculos, lava o cansaço da estrada. Saio do banho, me olho no espelho. Ainda tenho olheiras, ainda tenho marcas. Mas tem algo diferente no olhar. Uma fagulha. Esperança, talvez. Deito na cama, ligo a TV. Jornal Nacional. Notícias ruins, como sempre. Mas no final, uma matéria sobre um grupo de voluntários que distribui comida para moradores de rua. Gente ajudando gente, anônimos fazendo diferença. Penso em fazer isso, não virar voluntário de grupo. Mas no meu dia a dia, nas estradas, continuar parando, continuar vendo gente, continuar sendo gente. O celular toca, número desconhecido. Atendo. Alô? Seu Valdir? É a Cleusa. Sento na cama. Dona Cleusa, tudo bem? Tudo. Desculpa ligar assim de repente. É que eu queria contar uma coisa. Pode contar. Hoje fui na primeira sessão de fisioterapia. A moça é muito boa, muito paciente. Ela disse que tem esperança, que com dedicação eu posso melhorar os movimentos. Não vou andar de novo, mas posso ter mais independência. A voz dela é diferente. Tem vida, tem esperança. Que bom, Dona Cleusa, fico muito feliz. E tem mais. O Júnior, ele tá diferente. Mais presente. Mais paciente. Ontem ele sentou do meu lado e pediu desculpa. Chorou muito. Disse que quer ser um filho melhor, que quer tentar de novo. E a senhora? Como se sente? Silêncio. Ela pensa antes de responder. Eu me sinto viva de novo. Fazia tanto tempo que eu não me sentia assim. Útil. Querida, viva. As palavras dela me emocionam. Viva. É tudo que a gente quer no final. Só se sentir vivo. A senhora merece, Dona Cleusa. Merece toda a felicidade do mundo. Obrigada. Obrigada por ter parado naquele dia. Obrigada por ter me visto. Às vezes é só isso que a gente precisa. Alguém que veja. A frase fica ecoando depois que desligo. Alguém que veja. É simples, mas profundo. A gente passa por tanta gente invisível. Moradores de rua, pedintes, trabalhadores, gente comum. Passa, mas não vê. Porque ver dói. Porque ver obriga a gente a fazer algo, mas eu vi. E fez diferença. Durmo pensando nisso. Chego em São Paulo às 9 da manhã. Trânsito pesado, barulho, poluição. A cidade que nunca para. Entrego a carga num hospital na Zona Leste. O recepcionista confere tudo, assina os papéis. Obrigado pela entrega, diz mecânico.
Espero que salve vidas, respondo. Ele levanta os olhos, surpreso. Vai salvar, com certeza. Sorrio. É bom saber que meu trabalho tem propósito além do salário. Saio de São Paulo sem carga de volta. Vou voltar vazio para Goiás. Normalmente isso me irritaria. Combustível gasto sem ganho. Mas hoje não me importo. Tenho promessas para cumprir. Passo por Barra do Garças no caminho. Vou direto para o hospital. Pergunto pela Júlia. A enfermeira diz que ela teve alta ontem, mas deixou um bilhete. Abro. Letra infantil, irregular, mas caprichosa. Obrigada, tio do caminhão. Você salvou minha vida. Quando eu crescer, vou salvar vidas também. Júlia, guardo o bilhete na carteira, junto com a foto da Márcia. 2 coisas importantes: passado e futuro, juntos. Passo na casa do Roberto. Endereço que ele mandou por mensagem. Casa simples, num bairro afastado. Bato na porta. Júlia abre. Tá de pé, sorrindo, com um curativo na barriga. Tio do caminhão! Grita me abraçando. Rio. Abraço ela de volta. Como você tá, pequena? Melhor. Não dói quase nada. O médico disse que fui corajosa. Foi mesmo. Roberto aparece atrás dela. Valdir, entre. A casa cheira a comida caseira. Tem uma mesa posta na sala. Arroz, feijão, carne assada, salada, farofa. Comida feita com carinho. Senta, diz Roberto. Isso aqui é para agradecer. Sentamos. Comemos juntos. Roberto, Júlia e eu conversamos sobre tudo. Sobre a cirurgia, sobre a estrada, sobre a vida. Júlia conta que quer ser médica quando crescer. Para salvar gente como eu, salvei ela. Você vai ser uma médica incrível, digo. Depois do almoço me despeço. Júlia me abraça de novo. Volta, tá? Volto, prometo. E dessa vez sei que vou cumprir. Chego em Açailândia no fim da tarde. Vou direto na Casa Amarela. Bato no portão. Neuza abre. Seu Valdir, que surpresa. Passei para visitar. Entre. Cleusa tá na sala na cadeira de rodas nova. Uma cadeira moderna, leve, boa. Ela sorri quando me vê. Seu Valdir? Não acredito. Prometi que voltava. Júnior tá lá também. Levanta quando me vê, estende a mão. Aperto. Como vão as coisas? Melhorando, responde. Tô trabalhando, ajudando nas contas e cuidando dela, de verdade dessa vez. Olho para Cleusa. Ela sorri, os olhos brilhando. Ele tá sendo um filho maravilhoso. Tô tentando, corrige Júnior. Ainda erro, mas tô tentando. É tudo que importa, digo. Ficamos conversando por horas. Neuza serve café, bolo. Rimos, lembramos, sonhamos. É bom, é família, não de sangue, mas de escolha. Quando vou embora, já é noite. Cleusa me acompanha até o portão, Júnior empurrando a cadeira. Obrigada, diz ela, por tudo, por ter parado, por ter acreditado, por ter dado chance. Eu que agradeço, respondo. Vocês me lembraram que ainda vale a pena. Vale, confirma ela. Sempre vale. Entro no caminhão. Aceno, eles acenam de volta. Famílias se fazem assim, com pequenos gestos, com escolhas, com amor. Volto para Goiás dirigindo à noite, mas não tô com medo, não tô com pressa. Só dirigindo, curtindo a estrada, curtindo estar vivo, paro num posto de madrugada, tomo café, converso com outros caminhoneiros, troco história, rio, vivo. Chego em Goiânia de manhã cedo, ligo pro Josué, o caminhoneiro viúvo que conheci, marco aquela cerveja. A gente se encontra num bar no fim da tarde. E aí, Valdir, como foi a viagem? Conto tudo. Cleusa, Júnior, Júlia, Roberto. Ele ouve atento. Você mudou, cara, diz no final. Mudei? Mudou. Tá mais leve, mais vivo. Acho que sim. E a Márcia, você ainda pensa nela? Todo dia, mas diferente agora, não como peso, como companhia, como memória boa. Josué levanta o copo. Um brinde. As nossas mulheres que se foram e a nossa vida que continua. Batemos os copos, bebemos e não tem tristeza ali. Tem gratidão
por ter amado, por ter vivido, por ainda estar aqui. Semanas passam, viagens vão e vêm, mas agora eu paro mais, ajudo mais, vejo mais, ajudo uma senhora a trocar pneu, levo um rapaz até o posto mais próximo. Compro lanche para uma criança vendendo bala no sinal. Pequenos gestos, mas que fazem diferença. E lentamente a vida deixa de ser só passagem, vira destino. Um dia, dirigindo pela BR-153, vejo um arco-íris, completo, brilhante, lindo. Paro o caminhão só para olhar. E pela primeira vez em 3 anos, não penso na Márcia com tristeza. Penso com gratidão por ela ter existido, por ter me ensinado a amar, por ter feito minha vida valer a pena. Obrigado, amor. Sussurro para o céu. Por tudo. O arco-íris some devagar, mas fica a mensagem. Depois da tempestade vem a beleza, depois da dor vem a cura, depois do fim vem o recomeço. Ligo o motor, a estrada continua, e eu junto com ela, mas agora não tô só sobrevivendo, tô vivendo, de verdade. Epílogo. 6 meses depois, volto em Açailândia. Dessa vez não é passagem, é visita de propósito. Cleusa tá andando com andador, devagar, mas andando. A fisioterapia funcionou. Júnior tá ao lado, segurando o braço dela, apoiando. Olha só, grito do portão. Ela levanta os olhos, sorri enorme. Seu Valdir, olha eu aqui. Você tá incrível. Entro. Neuza preparou o almoço. A gente come junto, ri junto, vive junto. E eu percebo, não foi eu que salvei eles, foram eles que salvaram eu. Porque às vezes a gente não precisa de resposta, precisa de gente, gente que vê, gente que para, gente que fica. E ficando, a gente se salva junto, a estrada segue, mas agora tem paradas, tem gente, tem vida. E isso no final é tudo que importa. A gente não salva ninguém, a gente só fica, e ficando, a vida encontra passagem. Obrigado por ter lido até aqui. Comenta aí, qual parte mais te tocou? Você vai parar na próxima vez que ver alguém precisando? A história do Valdir acabou, mas a sua continua. E você vai passar direto ou vai parar? A escolha é sua, sempre foi.